Uma distribuição sinapse. Introdução à matemática pura. Na noite de 29 de setembro de 1959, o voo 542 da Braniff decolou de Houston, Texas, rumo ao Aeroporto Internacional de Nova York. O avião era um Lockheed Electra L-188. Uma aeronave nova, fabricada há apenas 10 dias. A noite estava úmida e o tempo claro. Os passageiros se acomodavam para uma longa viagem. Depois de falar com a torre de controle em Dallas, o subcomandante Roland Longhill escreveu em seu diário de bordo as palavras "transmissão concluída". Foi a última comunicação do voo 542. A história do Lockheed Electra é de investigação de detetives. Uma meticulosa reconstituição de evidências na tentativa de compreender um defeito fatal no projeto de um avião. No topo do mundo. Também é uma história de matemática e seu papel em um projeto de superfície aerodinâmica. Holt Ashley é o autor de uma série de livros sobre a matemática de projetos de aeronaves. Foi desenvolvido como transporte a jato de longa distância da época pela Lockheed Aircraft Company, no sul da Califórnia. 4 motores, asas retas, mas usava um propulsor turbo antigo. Tecnologia de propulsor turbo. 34 pessoas morreram quando o voo 542 caiu em Buffalo, no Texas. Em uma noite calma e tranquila, era necessária uma explicação do porquê aquilo havia acontecido. 2 fatores precisavam ocorrer simultaneamente para levar àquele infeliz acidente. Em primeiro lugar, um ou mais de um dos pontos de ligação ou suportes do motor na asa devem ter falhado de alguma forma, enfraqueceram ou se quebraram. E depois deve ter havido um encontro com uma mudança atmosférica ou turbulência, alguma coisa que tenha provocado um solavanco na asa, no motor e em tudo. Investigadores do acidente em Buffalo sabiam que uma das asas da aeronave havia sido separada do avião, mas não sabiam por quê. A companhia Lockheed, juntamente com as autoridades federais de aviação, reuniram um grupo de engenheiros com a missão de reconstituir os eventos daquela noite. Quando a investigação começou, pouco havia que indicasse que o problema fosse fundamentalmente de projeto de engenharia. 20 anos antes, acontecera a conclusão da ponte Tacoma Narrows, no estado de Washington. Transpondo mais de 1,5 km, era o ápice de muitos anos de projetos de pontes e um monumento ao futuro, com tudo o que aquela nova tecnologia tinha a oferecer. Infelizmente, a ponte tinha uma falha fatal. O projeto não tinha levado em consideração alguns aspectos fundamentais da matemática de projeto aerodinâmico e teve efeitos desastrosos. Muitos anos depois do incidente de Tacoma, o interesse do público mais uma vez se concentrava no colapso de uma grande estrutura de arquitetura. A usina elétrica Ferry Bridge, no norte da Inglaterra, era apenas mais uma de uma série de instalações de queima de carvão. As 8 grandes torres de esfriamento dominavam a paisagem até a noite de 1º de novembro de 1965. Como a ponte de Tacoma, o desastre de Ferry Bridge ocorreu durante ventos fortes. Mas as torres não desabaram simplesmente.
As torres de esfriamento de Ferry Bridge foram projetadas como muitas outras para ter uma forma particular. Conhecida como a hiperboloide de uma reversão, essa forma tem algumas propriedades matemáticas raras que a tornam extremamente forte. É um membro da família das formas conhecidas como quádricas não degeneradas. Versões tridimensionais das cônicas, que também incluem a elipsoide, a hiperboloide de duas reversões, o cone elíptico, a paraboloide elíptica e, finalmente, paraboloide hiperbólica. Todas essas superfícies são fortes, mas a hiperboloide de uma reversão e a paraboloide hiperbólica têm duas características que as tornam particularmente adequadas para a construção e, portanto, seria quase impossível as torres de esfriamento desabarem. No final dos anos 50, muitos arquitetos começaram a usar a paraboloide hiperbólica em projetos de coberturas. Um arquiteto que exercia a profissão na época usou a forma em 3 de suas edificações. A paraboloide hiperbólica tem uma forma estimulante, que é muito flexível e as pessoas acabam se cansando das formas horizontais e verticais. Também foi estruturalmente muito eficiente e econômica. Acho que foi por causa desses 2 fatores que eu e muitos outros arquitetos nos interessamos pela paraboloide hiperbólica. A primeira das edificações de Sam está na beira do lago Bradford, em Lincoln. Agora é uma biblioteca, mas não foi sua função original. A edificação, que agora é uma biblioteca, foi projetada originalmente como oficina de automóveis. Queriam um grande espaço aberto onde os carros pudessem ser movimentados e alguns locais para serem consertados. E o local permitia que esse espaço fosse de cerca de 33 metros por 30 e, portanto, o problema era colocar um teto sobre esse espaço. O proprietário do prédio não queria apenas um edifício utilitário, queria ter uma coisa interessante em termos de arquitetura. No final, fizemos um sistema de 4 conchas, mas as dividimos ao meio em 2 grupos de 2 com uma claraboia, de forma a se ter luz natural. Para arquitetos interessados na paraboloide hiperbólica, uma das atrações da forma é a grande área de superfície que pode ser obtida com um mínimo de apoio. Foi isso que levou o Sam a seu próximo projeto. Esse edifício de forma incomum é a Igreja de São João, na propriedade Ermine, em Lincoln. Queriam uma edificação especificamente projetada como igreja. E tinham opiniões formadas sobre onde os elementos importantes da igreja deviam ser colocados. Apesar da curvatura do teto, a paraboloide hiperbólica é reta ao se construir e, na verdade, baseia-se em uma família de linhas retas que traçam a forma da curva. Com a colocação de suportes de madeira ou aço ao longo dessas linhas, é possível construir toda a superfície curva. Acrescentando-se pequenas pranchas de madeira conhecidas como venezianas em ângulos retos, preenche-se o corpo liso da curva e se completa o telhado, que depois é coberto por uma fina camada de concreto. A paraboloide hiperbólica é uma superfície em forma de cela, a deformação de uma superfície plana. Cortes transversais em 2 direções perpendiculares dão parábolas, e na terceira direção perpendicular dão hipérboles. Ainda é possível ver as linhas dos geradores originais de madeira dentro da igreja de São João Batista, uma lembrança interessante da construção da igreja.
Mas a paraboloide hiperbólica não é a única quádrica que tem duas famílias desses geradores de linha reta. O hiperboloide de uma reversão tem essa propriedade e é igualmente fácil de construir. É só tomarmos dois discos paralelos e ligarmos pontos do disco superior a pontos no disco inferior. Com uma rotação, teremos a curva direita. E para o outro lado, teremos a curva esquerda. As duas famílias de geradores se unem para formar o hiperboloide de uma reversão. O projeto mais impressionante de Sam foi um outro teto em forma de concha, mas dessa vez ele usou só uma paraboloide hiperbólica. O terceiro teto em forma de concha que construímos foi resultado de um pedido de uma pessoa que tinha visto a garagem em Brayford. E agora é biblioteca. Ele achou que tinha uma forma interessante e disse que era um igual. Então eu disse, na verdade, não quero um igual, quero algo com essas ideias. Agora é um restaurante, mas o teto foi construído para cobrir um posto de gasolina e, para tanto, devia ser capaz de suportar fortes ventos de todas as direções. E isso com o mínimo de sustentação para permitir a manobra dos carros. Essa é a verdadeira beleza da paraboloide hiperbólica. A superfície duplamente curvada, sendo hiperbólica em um corte transversal e parabólica nos dois outros, torna essa forma extremamente forte e, ao mesmo tempo, bonita vista de qualquer ângulo. É em tensão e compressão. Então você coloca um reforço para lidar com a tensão e o concreto lida com a compressão. E, portanto, você tem uma membrana muito fina, tem a força igual à de um ovo de galinha. As conchas que estamos usando têm 65 centímetros de espessura, expandindo-se sobre 12 ou 15 metros. E, logicamente, algo fino assim simplesmente ruiria, se não tivesse a forma estrutural de uma paraboloide hiperbólica. Sempre será uma forma interessante, um perfil interessante, e acho uma pena que o desenvolvimento ocorrido nos anos 50 e 60 não tenha continuado de forma positiva. A força e integridade da paraboloide hiperbólica a tornou útil na construção de coberturas em forma de concha, muitas das quais resistiram à prova do tempo. Então, se a hiperboloide de uma reversão tem os benefícios estruturais desta outra quádrica, por que as torres de esfriamento de Ferry Bridge desabaram? A resposta para essa pergunta e para o problema da ponte de Tacoma nos fornece uma pista para o acidente do Electra. A álgebra linear está sujeita, em particular, aos valores próprios e vetores próprios. A ponte de Tacoma sempre teve um elemento oscilatório no seu comportamento, chegando até a ganhar o apelido de Gert galopante. De fato, todas as estruturas e superfícies oscilam, comportando-se como um corpo preso a uma mola. Quando o corpo se desloca de sua posição de equilíbrio, começa a oscilar de um lado para o outro. Na maioria das situações, as vibrações cessam naturalmente e o objeto volta à posição de repouso. Disse que o sistema está amortecido. É exatamente isso que ocorre quando se bate em uma taça e ela ressoa. Essa nota é a frequência natural do vidro, causada pela vibração na superfície do vidro. O som rapidamente cessa. Contudo, esfregar continuamente a borda de um cálice resulta no surgimento de vibrações e o vidro começa a soar em uma frequência particular. Isso é conhecido como ressonância. A ressonância é o aumento rápido e descontrolado do tamanho de uma vibração, quando a força aplicada está na frequência natural. Os ventos fortes que sopraram na noite de 7 de novembro de 1940 tinham uma frequência equivalente a outra, mais destrutiva. A frequência natural da ponte de Tacoma e sua ressonância resultante foi a causa da destruição.
O vendaval de 1º de novembro de 1965 atingiu os lados curvos das torres de esfriamento de Ferry Bridge. A frequência resultante foi uma frequência de ressonância daquelas estruturas. As torres começaram a vibrar, soando como um vidro quando desabaram. Seis meses depois do voo fatal da Braniff, os investigadores do acidente ainda estavam desconcertados. Não tinha havido nenhum dano ao avião novo e ele não tinha encontrado turbulência nem ventos fortes. Na noite de 17 de março de 1960, outro Electra caiu. Mais uma vez tinha perdido uma asa, mas dessa vez tinha havido turbulência. Isso deu aos investigadores a pista da qual precisavam. Era possível que vibrações pudessem ter relação com a perda do Electra. Todas as aeronaves têm superfícies e podem vibrar. Para analisar essas vibrações, equipes de projeto de aeronaves usam vetores próprios e valores próprios. O conceito de valor próprio é comumente usado para descrever alguma coisa, como a frequência ou o período no qual qualquer coisa oscila. Como um exemplo simples de um valor próprio, um vetor próprio, se imaginar só um corpo ligado a uma base por uma mola, pode colocá-lo em movimento e vai oscilar. À medida em que o número de superfícies envolvidas começa a aumentar, as vibrações começam a interagir. A equação da função característica pode tomar muitas formas, mas é mais reconhecível para os projetistas de aeronaves nessa equação complexa. São esses elementos que descrevem esse comportamento oscilatório da superfície. A amplitude ou tamanho da vibração é descrita por esse termo, enquanto esse vetor próprio descreve a frequência na qual a superfície vibra. Essa equação só descreve uma das superfícies que pode vibrar. Há milhares de equações similares que interagem. Uma estrutura complicada, como a asa de avião do Electra, não tem apenas uma dessas frequências, mas várias. E associada a cada uma dessas frequências está uma forma diferente na qual pode vibrar. Por exemplo, a asa pode se curvar em frequência relativamente baixa em um movimento próprio. E um vetor próprio é uma descrição matemática de como se deforma, enquanto que o valor próprio é a frequência, como estava dizendo. Então podia haver outra frequência mais alta, na qual ela se torcia em vez de se curvar. E ainda havia a combinação do motor propulsor e das hastes para complicar mais ainda, no caso do Electra. O Electra era um avião turbopropulsor. Hélices eram montadas na ponta de longas hastes ligadas à caixa de engrenagem. Essa, por sua vez, era ligada às turbinas do motor que giravam quando a velocidade era muito grande. Todos os elementos, então, eram selados dentro da nacelle, a cobertura externa do motor. Cada uma dessas superfícies pode ser representada pela mola e o corpo, e sua interação é muito complexa. Ao usar vetores próprios e valores próprios como matrizes de larga escala, é possível moldar o comportamento de diferentes partes do avião, prever e lidar com o início de comportamento de ressonância, conhecido como aeroelasticidade. A aeroelasticidade pode ocorrer em quaisquer das chamadas superfícies de elevação, como a asa, o estabilizador vertical e o estabilizador horizontal. E ocorre quando se excede uma certa velocidade de voo, de forma que quando, digamos, a asa começa a vibrar, como eu estava descrevendo, o ar que passa por ali é capaz de colocar energia nessa vibração e fazer com que aumente em amplitude. A unidade de pesquisa da NASA de Langley analisa problemas de aeroelasticidade. Usam técnicas de matemática, incluindo soluções de vetores e valores próprios. Os engenheiros do acidente do Lockheed uniram forças com a NASA para observar as semelhanças na aeroelasticidade. Bob Donhan foi um dos investigadores.
Minha primeira missão era começar a desenvolver os instrumentos necessários para estudar o potencial de tal falha. Aconteceu que foi desenvolvido um enorme sistema de matemática no qual usávamos um sistema algébrico de aeroelasticidade e matriz que estava disponível para nós. A aeroelasticidade é basicamente uma extração de energia da corrente de ar para produzir um movimento instável, normalmente entre 2 graus de autonomia. As pessoas, ao verem tal movimento em uma bandeira ao vento, vão dizer que está tremulando ao vento. Não é exatamente a palavra, mas é verdade que a aerodinâmica operando na bandeira é a fonte de energia que produz o movimento. A análise da aeroelasticidade é feita em todos os aviões antes de serem declarados seguros para o voo. O avião é projetado para absorver e controlar a aeroelasticidade através de amortecedores. Assim, as vibrações cessam naturalmente. O Electra tinha demonstrado excelentes características de aeroelasticidade e de amortecedor em velocidades de operação bem acima do normal. Contudo, em um sistema tão complexo, é possível se deixar escapar alguma coisa. Um dos valores próprios associados às vibrações do avião é conhecido como vibração de giro ou propulsor de alto curso. Um propulsor tem tendências giroscópicas e vai girar suavemente um avião de forma similar a um catavento de criança. Mas se a haste começar a se soltar, então o propulsor vai começar a deslocar o giro das palhetas, agindo como uma fonte de energia para o deslocamento. Podem não ter considerado a vibração de giro no Electra. O principal fator era descobrir um processo pelo qual a firmeza do suporte do propulsor fosse reduzida. Os investigadores da aeronave acharam que o encontro da entrada da área das palhetas da turbina, onde o eixo acionador ia na direção da caixa de engrenagem, mostrou evidências do efeito de combinação entre esses movimentos. Assim, chegamos à conclusão de que a firmeza dos propulsores e a arfagem tinha sido reduzida substancialmente devido a uma falha de mecanismo naquele circuito, de forma que o processo foi a grande descoberta dos investigadores no motor de popa numa aeronave e no lado oposto no motor de popa de outra aeronave. Uma demonstração de um modelo de propulsor ilustra a instabilidade de giro do propulsor. Um sistema de suspensão firme é estável. Um sistema de suspensão fraco é instável. Um sistema de suspensão fraco, unido aos movimentos giroscópicos do propulsor e às forças aerodinâmicas, faz a vibração de giro do propulsor. A vibração de giro do propulsor sozinha não poderia ter feito a asa se soltar, a menos que outros fatores estivessem envolvidos. À medida que o propulsor vibrava e o motor oscilava, a frequência de vibração caiu para 3 rotações por segundo. Infelizmente, essa era a frequência de ressonância da asa. A ressonância resultante arrancou a asa e o avião caiu. Como resultado da combinação desses fatores, surgiu uma instabilidade, como chamamos, que era como a precessão de um giroscópio. E no processo, essa vibração desenvolveu-se em sua amplitude até provocar falhas, quebrando estruturas na asa e toda ela foi arrancada. Depois da perda de 97 vidas e de 6 meses de trabalho árduo, o mistério do Electra fora solucionado. Agora só faltava corrigir o erro. Bom, assim que detectamos a possibilidade de uma instabilidade, decidimos evitá-la fazendo um suporte de engaste de motor redundante.
Basicamente, prendemos uma caixa de engrenagem com engastes em cima, embaixo dos lados direito e esquerdo e acrescentamos engastes adicionais lateralmente no motor. Assim, mais nenhuma falha poderia liberar o propulsor para um nível de firmeza reduzido. Construímos um modelo de aeronave de envergadura total que testamos nos túneis de Langley, na NASA. Simulamos aquelas falhas e nos certificamos de que aqueles sistemas de suporte preveniriam adequadamente qualquer possível falha futura. Corrigir o Electra foi uma tarefa dispendiosa, mas a melhoria na firmeza dos engastes foi bem sucedida. Houve um reparo e remodelagem nos Electras existentes. O modelo Lockheed 188A, também chamado de Electra 1. E, é claro, todos os outros que foram construídos e vendidos foram reparados e desenvolvidos. Está claro que o reparo foi bem sucedido, porque não houve mais acidentes desse tipo. O Electra logo deu lugar a aviões a jato maiores e mais velozes, e a maioria deles saiu de serviço. Mas não foi o fim da história. Posteriormente, foi remodelado como Lockheed P-3 Orion, um dos aviões de reconhecimento da Marinha de longa distância mais populares já construídos. O avião é usado em muitos países, ainda é operacional, usado principalmente como avião de carga, mas ainda está em uso no mundo todo. Usados pelos governos em todo o mundo, o P-3 Orion é quase idêntico em design ao Electra e seu uso continuado demonstra como o avião é apreciado. A análise matemática tão complexa quanto a solução dos valores vetores próprios foi facilitada com a introdução de computadores digitais. Espera-se que problemas como aqueles do Electra agora sejam coisa do passado. Mas a matemática ainda faz parte do projeto de engenharia e da realização de projetos em grande escala. Assim como os problemas com a ponte de Tacoma Narrows e das torres de esfriamento de Ferry Bridge ajudaram a ilustrar a natureza às vezes destrutiva de vibrações de ressonância, a história do Electra ajuda a demonstrar a importância da avaliação matemática segura. Foi lamentável para todos os envolvidos que nenhuma turbulência tenha sido registrada na área do primeiro desastre. Se a questão da aeroelasticidade tivesse sido debatida naquele estágio, o desastre seguinte talvez jamais tivesse ocorrido. O que parece provável é que, experimentando uma vibração de giro, o piloto tenha puxado o avião abruptamente para cima, o que é uma manobra padrão nessas circunstâncias. É provável que tenha sido o gatilho necessário para causar a ação de ressonância na asa e a queda do voo 542. Versão brasileira Audio News. Nave nova, fabricada há apenas 10 dias. A noite estava úmida e o tempo claro. Os passageiros se acomodavam para uma longa viagem.
Depois de falar com a torre de controle em Dallas, o subcomandante Roland Longhill escreveu em seu diário de bordo as palavras "transmissão concluída". Foi a última comunicação do voo 542. A história do Lockheed Electra é de investigação de detetives. Uma meticulosa reconstituição de evidências na tentativa de compreender um defeito fatal no projeto de um avião. No topo do mundo. Aquela nova tecnologia tinha a oferecer. Infelizmente, a ponte tinha uma falha fatal. O projeto não tinha levado em consideração alguns aspectos fundamentais da matemática de projeto aerodinâmico e teve efeitos desastrosos. Muitos anos depois do incidente de Tacoma, o interesse do público mais uma vez se concentrava no colapso de uma grande estrutura de arquitetura. A usina elétrica Ferry Bridge, no norte da Inglaterra, era apenas mais uma de uma série de instalações de queima de carvão. As 8 grandes torres de esfriamento dominavam a paisagem até a noite de 1º de novembro de 1965. Como a ponte de Tacoma, o desastre de Ferry Bridge ocorreu durante ventos fortes. Mas as torres não desabaram simplesmente. Também é uma história de matemática e seu papel em um projeto de superfície aerodinâmica. Holt Ashley é o autor de uma série de livros sobre a matemática de projetos de aeronaves. Foi desenvolvido como transporte a jato de longa distância da época pela Lockheed Aircraft Company, no sul da Califórnia. 4 motores, asas retas, mas usava um propulsor turbo antigo, tecnologia de propulsor turbo. 34 pessoas morreram quando o voo 542 caiu em Buffalo, no Texas. Em uma noite calma e tranquila, era necessária uma explicação do porquê aquilo havia acontecido. 2 fatores precisavam ocorrer simultaneamente para levar àquele infeliz acidente. Em primeiro lugar, um ou mais de um dos pontos de ligação ou suportes do motor na asa devem ter falhado de alguma forma, enfraqueceram ou se quebraram. E depois deve ter havido um encontro com uma mudança atmosférica ou turbulência, alguma coisa que tenha provocado um solavanco na asa, no motor e em tudo. Investigadores do acidente em Buffalo sabiam que uma das asas da aeronave havia sido separada do avião, mas não sabiam por quê. A companhia Lockheed, juntamente com as autoridades federais de aviação, reuniram um grupo de engenheiros com a missão de reconstituir os eventos daquela noite. Quando a investigação começou, pouco havia que indicasse que o problema fosse fundamentalmente de projeto de engenharia. 20 anos antes acontecera a conclusão da ponte Tacoma Narrows, no estado de Washington. Transpondo mais de 1,5 km, era o ápice de muitos anos de projetos de pontes e um monumento ao futuro, com tudo que é... Numa distribuição sinapse. Introdução à matemática pura. Na noite de 29 de setembro de 1959, o voo 542 da Braniff decolou de Houston, Texas, rumo ao Aeroporto Internacional de Nova York.
O avião era um Lockheed Electra L-188. Uma aeronave